Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. O nosso convidado de hoje, ele tem 15 anos de experiência de vendas, formado em administração, pós-graduação em gestão estratégica de vendas. Uma frase que lhe resume: por mais difícil que pareça, fazer o certo é sempre o caminho mais fácil. Estamos aqui com Cleiton da Silva Lima, gestor de vendas da CIMED. Bem-vindo, Cleiton. Obrigado, queria agradecer, né? Primeiro a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Eu acho que é um momento que realmente é um divisor de águas para qualquer pessoa que possa participar de um encontro, de um bate-papo desse com pessoas experientes como vocês. Tanto o Luiz, que conheci há muitos anos atrás aí, ainda como recepcionista lá no supermercado São Luís, como o Ricardo, né, em alguns encontros aí no nosso mercado de varejo alimentar. Seja bem-vindo, viu, Cleiton? É muito bom, né? Você hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre sua trajetória pessoal e profissional, ou melhor, aproveitando. Cleiton, são 15 anos de vendas, né? Experiência em vendas, né? Isso. Como foi sua trajetória? Isso, bacana. 15 anos de vendas, né? Realmente aí já direcionado dentro na minha carteirinha fechada, né? Mas a venda, ela vem já de família. Minha mãe já vendeu mercadorias como sulanca, roupa, várias coisas. E eu, desde pequeno, já tenho essa veia empreendedora. Meu primeiro trabalho em si específico foi realmente no mercado de frios, vendendo picolé. Então tive aí um momento, né, 11, 12 anos de idade, eu já vendia, já tinha esse contato com vendas, vendendo meu picolé ali, o carrinho, a caixa de isopor, ia para o nosso querido estádio Coraci da Mata Fonseca, né, vender o picolé, segundo né? a casa dele. Aproveitava ali que não pagava o ingresso, vendia o picolé, ainda assistia o jogo, então era um momento muito bacana. E eu acredito muito que venda é contexto, são experiências. E o fato de eu ter começado logo cedo a vender, seja picolé, como outras profissões que acabei passando aí, outros trabalhos, como frentista de posto de gasolina, caixa de padaria, balconista, já sei pão no forno, lá da padaria também, já trabalhei no Grupo Coringa, entrei como auxiliar de embalagem, fui operador de máquina de refilo, depois fui auxiliar de impressão flexográfica, saí, rodei de mototáxi, conheci muita gente bacana. E eu acredito que para que a gente consiga desenvolver um contexto bom e gere conexão e empatia, a gente precisa ter vivido alguns pontos, né? E ter passado por todos esses trâmites da minha vida aí profissional me construiu como pessoa e como profissional. Cleiton, 15 anos de experiência em vendas, o que te inspira hoje a estar nesse segmento? Vamos lá, primeiro é um desafio, né? O vendedor, ele precisa sair motivado, disciplinado, determinado todos os dias, né? Eu acredito que a venda, ela acontece diariamente. O objetivo do vendedor é diário. O vendedor não tem uma meta mensal, uma meta anual. É uma meta diária. A gente divide essa meta por cliente e sai a cada cliente buscando esse objetivo, né? Acaba sendo mais fácil. E não só como vendedor, trabalhando como vendedor, mas na minha vida pessoal também levo isso, né? Hoje, um dos esportes que eu gosto e que eu pratico é corrida. E a gente não consegue fazer, já fiz 2 maratonas, mas a gente não consegue fazer uma maratona falhando o treino. A gente tem que fazer aquele treino, né, semanal, seguindo o nosso calendário de treino, porque o treino ele não volta, treino perdido, perdeu. Assim é a venda. Se a gente não for lá, não trouxer não correr esse quilômetro extra a mais, a gente acaba perdendo e fica difícil de recuperar, né? Aquele vendedor de final de mês, de promoção, vendedor de preço, está cada dia ficando mais fora do mercado. Hoje o vendedor é o vendedor do sellout, é o vendedor que ajuda a vender. Visão muito boa, né? Aqui a gente tem um linguajar que chama-se o precildo, né? É o grande vendedor, ele só vende quando rasga preço. Pois é, né? E eu acredito que esse não é o caminho. Até porque o cliente,
o cliente em si, se você, por mais que você tenha um baita produto, um baita preço, se você rasgar o preço, deixar lá no estoque do cliente, o cliente não botar uma margem, não botar uma precificação correta, ou não deixar ele bem posicionado dentro da sua loja, o produto ele vai ficar parado. E depois o próprio cliente vai te cobrar, pô, você me vendeu uma coisa que é uma farsa. Você perde totalmente o relacionamento. Vou aproveitar e fazer um brief. Para você que nos ouve nesse momento, se prepare para esse episódio do podcast, porque pelo que nós já sentimos, hoje nós vamos ter, não é uma aula, é uma faculdade sobre vendas. Realmente, falando um pouco sobre vendas, Cleiton, toda essa sua trajetória, né? Você já vendeu picolé, já foi mototáxi, já assou pão em padaria, fez pão. Como se tornar a melhor opção de compra para o cliente hoje, nesse mercado tão competitivo? Eu acredito que como eu falei anteriormente, né? A gente precisa ajudar o cliente a vender. A venda, ela só se concretiza depois que o cliente vende a mercadoria que você passou para ele, né? A confiança e a fidelidade, ela começa a partir de quando o cliente percebe que você está dando lucratividade para ele. Que você é interessante e não interesseiro. A gente tá cheio de vendedores aí interesseiros. Interessante e não interesseiro. A gente tá cheio de vendedores interesseiros e não interessantes. É diferente de quando o vendedor é interessante, que você chega na porta da farmácia ou na porta do supermercado dele, diz, quem é que tá aí? Não, é o Cleiton da Coca-Cola, não, é o Cleiton da CIMED, manda entrar, sobe. Por quê? Porque ele entende que eu tô trazendo um negócio bom para ele. O contexto ele muda e você acaba credibilizando você, a companhia que você está representando no momento. Eu tive o prazer de você, em alguns momentos, me atender e assim, é tudo isso que você está dizendo. Você fazia o pós-venda, você conseguia contornar objeções e a hora que você lidava com hoje uma multinacional na época, né, com a Coca-Cola, que tinha também suas exigências, como toda empresa, especialmente a Coca-Cola, que é líder de mercado. Estou fazendo propaganda de Coca-Cola não, viu? E a forma como você lidava com o supermercadista, eu digo assim, de coração, você está de parabéns. Você tinha um jeito que a gente acabava fazendo, mas você tinha um jeito de expor, né? De assim, olha, vamos fazer assim e tal. E tudo que você realmente havia prometido, você sempre cumpriu. Você e tinha uma outra pessoa que a gente pode deixar de reconhecer. Pedro Stefano, um abraço. E parabéns pela sua postura profissional. O Pedão. Pedão é um cara que tem uma trajetória também muito bacana. O Pedro, eu conheci ele na Coca-Cola, ele entrou lá como promotor de vendas, né? Mas logo, rápido, percebi ali um baita potencial nele. A gente conseguiu promover ele para vendedor da Coca-Cola. E foi para a Rota, na verdade era promotor de loja, atendia ali a rede Unicompra. Depois a gente transferiu ele para promotor de rota, onde ele começou a passear ali, visitar os clientes do mercearia, baboteco, fazendo aquela execução, trabalhando no merchandising, que ele já fazia muito bem no canal, no Key Account. Depois a gente conseguiu promover ele para vendedor, logo se destacou, foi para vendedor do Key Account, aí foi muito, como é que eu posso dizer, cobiçado pelo mercado. O mercado acabou tirando ele da Coca-Cola, né? Passou entre algumas empresas e eu tive a oportunidade de trazer ele de volta aqui para a CIMED logo quando eu assumi aí o cargo de gestão. Passou pouco tempo, encontrei com ele aí muito bem dentro do mercado. Digo, Pedão, vamos para cá que eu acho que você vai agregar muito aqui dentro do nosso contexto. Pedão que é um cara de relacionamento, né? Um baita profissional, então... É disso que a CIMED procura. A CIMED ela procura não apenas profissionais, na verdade a CIMED ela procura profissionais interessantes que têm um contexto de vida, né, tem uma história, e Pedão é uma delas. Com um abraço aí pro Pedão. Abraço, Pedro. Cleiton, a Coca-Cola, no nosso ramo, todo mundo diz que é uma escola de vendas, né? Onde produz feras de vendas. Qual foi o principal ensinamento que você retirou da Coca-Cola quando você passou lá dentro? Tá. Eu acredito que a Coca-Cola ela te ensina muito o contexto do sellout, né? Por conta da execução, layoutização, a disciplina. Você tem um horário, você tem um cronograma para seguir.
a organização. Você precisa ser uma pessoa organizada. A Coca-Cola ela me ensinou a ser organizado. Então, eu consegui ser mais produtivo, aprendi a ter gestão de tempo, porque sem gestão de tempo você não consegue atuar de maneira eficaz dentro do mercado, porque o mercado ele é muito rápido, ele muda muito rápido e eu acredito que esse foi um dos fatores predominantes. Né? Recebi algumas portas na cara. A resiliência também, acredito que a Coca-Cola me deixou uma pessoa mais resiliente, porque eu passei por alguns contextos de negociação, não só no AS14, no AS5+, né, que é o varejo maior, né, mas também no Baboteco, na mercearia, nos restaurantes, e pude ali presenciar alguns momentos que, pô, Cleiton, não, uma geladeira invadida que realmente a Coca-Cola não permite, né, colocar produtos do concorrente dentro da geladeira. E já chegou o ponto do cliente me expulsar de dentro da loja dele, né? Ó, saia daqui da minha porta, aqui você não leva nada. Aqui é meu, é tudo meu. E tudo certo. Né? E naquele momento ali a gente respira. Não, tudo bem, seu João, depois a gente volta aqui, a gente volta a negociar. Não quero ver você mais na minha loja. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo seu apoio, né? Fico muito feliz em poder estar te atendendo e espero voltar novamente. Dava as costas, virava. Então, é aquele momento que a gente respira, tem calma, vira as costas e em um outro momento, quando tá tudo mais tranquilo, ele volta, pede desculpa, porque agiu de maneira errada e a gente consegue reverter, né, e dar a volta por cima. Eu acho que os cenários mais importantes e que mais me marcaram na Coca-Cola foram aqueles clientes que eu consegui virar a chave, sabe? Que não me deram tanta oportunidade no início, mas depois viram que era muito importante a minha presença e que, de repente, eu consegui fazer com que eles crescessem. Eu lembro-me que tinha um mercadinho em São Sebastião. Era um videogame. E eu via muito potencial nesse cliente. Se ele puder ouvir esse podcast, em algum momento eu vou dizer para ele, ó, falei de você lá. Só não vou dizer o nome, né? Não sei se ele vai... Mas foi mais ou menos assim. Ele tinha um videogame, via muito potencial nele, um cara inteligente. Eu disse, pô, por que você não monta um mercadinho aqui? Ele disse, o que é que eu devo fazer? Eu disse, você vai botar uma prateleirazinha aqui, coloca umas merceariazinhas aqui, e eu disponibilizo uma geladeira para você. Vai ser um começo. Ele fez. Foi crescendo, pegou 2 geladeiras, aumentou o mercado, derrubou a casa. Hoje ele tem um baita mercadinho de primeiro andar, tem um outro negócio, tem uma açaiteria lá também em São Sebastião. E eu poder, né, falar que fiz parte desse crescimento é muito gratificante para mim. Assim como outros clientes. Desse projeto. Né? Desse projeto. Pode falar? Não. É porque você falando sobre isso, eu lembrei de uma pergunta. Assim, são 15 anos de trajetória de vendas. Qual foi a venda mais difícil que você teve e como você conseguiu contorná-la? A venda mais difícil. Vamos lá. Tiveram algumas vendas difíceis, né? Mas assim, venda, como eu falei, é contexto. A gente precisa entender a necessidade do cliente para que a gente oferte a melhor possibilidade para ele. Então, se o vendedor ele estiver atento às oportunidades do cliente e trabalhar de forma personalizada, a objeção fica fácil da gente tirar. Né? É realmente ser resiliente, entender a necessidade dele e traçar um contexto. Como eu falei, vender contexto. Se você entende seu cliente, se você visita, você conhece seu cliente. Então, se você visita, faz a demanda, faz aquele rodízio de estoque, dá um giro na loja, se prepara, se organiza, sabe quais são as ferramentas que você tem, qualquer objeção é fácil de tirar. Eu acredito que não teve nenhuma dificuldade, assim, talvez no início, né? Alguma venda, uma história sobre vendas que marcou você? Você lembra agora? Eu acredito que teve uma objeção de um cliente há muito tempo atrás, um baita cliente, um cliente grande, né? Fui visitá-lo e naquele dado momento acabei tendo uma reunião ali e não pude atendê-lo no horário, né? Perguntei se poderia, na verdade, não tinha um horário marcado.
Então, eu cheguei lá por volta de 11h30, ia ficar muito apertado de atender em 30 minutos, era a primeira visita, eu decidi, não, vamos fazer o seguinte, vamos atender 2 horas da tarde? E 2 horas da tarde ele não pôde atender, ele falou para mim, falou para o vendedor o seguinte, ó, eu tô sem moral, o seu supervisor veio aqui e não quer me atender, né? Tô sem moral. E, enfim, fui mais 2 vezes, acabei visitando, ele não me atendeu. E na terceira vez, quando realmente eu fui lá atender, a gente precisa entrar com humildade, né? Com humildade. E pedi desculpa a ele, conversei com ele, mostrei as oportunidades, pedi uma oportunidade. Ele me deu essa oportunidade e comecei a fazer um trabalho com ele. E a gente virou uma chave, que era um cliente que já não estava comprando a Coca-Cola, já fazia bastante tempo, estava chateado com algumas situações. E a gente voltou a comprar, ele voltou a comprar e a gente começou a fazer um trabalho muito bom. E ganhamos espaço, ganhamos share de mercado, foi um divisor de águas, né? E eu tô falando do nosso amigo Edgar. Hoje é um baita amigo meu, considero pra caramba ele. Sempre que eu vou lá, ele me recebe super bem. E agradeço a todas as oportunidades que teve, até as mais difíceis, porque isso me construiu como pessoa, como ser humano. Aquele momento ali, dele não ter me recebido, ter falado daquela forma comigo, me fez refletir, pô, será que eu não poderia ter chegado 30 minutos antes? Me construiu como um profissional. E hoje eu sou o que sou por conta dessas pequenas coisas que vieram acontecendo. Cleiton, hoje você está num gigante que é a CIMED, né? Que foi fundada em 1977 no estado de Minas Gerais. Como foi essa fusão, sair do varejo alimentar e entrar nesse desafio que hoje é um dos segmentos que mais cresce no Brasil, de ramo farmacêutico, vamos dizer? O desafio é grande, mas eu acredito que as mudanças, quanto mais desconfortáveis, maiores elas são. A responsabilidade aumenta, né? Gostava muito do que eu fazia, sempre gostei da Coca-Cola, fiquei 12 anos e meio mais ou menos na Coca-Cola, hoje já tenho 2 anos e meio na CIMED. No período que eu passei lá, eu já estava com uma trajetória traçada, tinha um objetivo ali, mas aí quando eu tive a oportunidade e um convite de participar do processo seletivo da CIMED, eu entendi que ali poderia ser um divisor de águas também para o meu conhecimento, porque era um mercado que eu não conhecia. E assim como no mundo do esporte, aí eu volto para o mundo do esporte também, né? Que nós somos um ser integrado, né? A gente não somos o Cleiton quando eu estou dentro de casa e eu sou o Cleiton quando eu estou trabalhando. É um ser integrado. Não existe uma pessoa que briga com a mulher em casa, chega no trabalho feliz da vida. Não, você vai ficar pensando, né, no que tá. Você tem que sair de casa bem resolvido para poder desempenhar um bom papel no trabalho ou no esporte. E assim como no esporte, um dia eu decidi, depois que já estava correndo, eu decidi entrar no mundo do triatlo. Ainda não sou triatleta, porque eu não pedalo. E eu não comecei a pedalar, até então não tinha pedalado, porque eu precisaria aprender a nadar para poder entrar no triatlo. Eu não sabia nadar. E eu decidi, preciso aprender a nadar. Consegui. Foi a mesma coisa com o mundo farmacêutico, com o cenário, né, do canal Farma. Eu era do canal alimentar e eu vim, seria um desafio. E o bom vendedor, o vendedor que se preza, ele gosta de desafio, né? Eu tenho um gestor hoje que ele fala o seguinte, que meta é prestígio. É chocolate com coco dentro, né? Meta é desafio, né? É confiança. Meta é confiança. Se o teu gestor te passa uma meta, é porque ele confia no teu potencial. Então, velho, agarra essa meta, vai correr atrás e vai buscar. Porque pode ter certeza, se ele passou um objetivo desafiador para você, é porque ele sabe, te conhece e sabe que você tem potencial para poder chegar nela. Essa foi boa, né? Meta é prestígio. É prestígio. É chocolate com coco coco. dentro. Rapaz, eu só espero que isso não viralize, porque o cara, olha, eu vou te dar um prestígio. O cara é o chocolate, não é a meta. Ô Cleiton, a CIMED hoje, qual o produto mais vendido? Hoje, a CIMED é 2 CIMEDs. Uma CIMED do balcão para dentro e uma CIMED do balcão para fora. Do balcão para fora, ela tem crescido cada vez mais, né, com produtos de consumo, como a linha de Carmed, Oral Care,
tanto oral care como hidratantes labiais, como agora a gente tem uma linha de infantil João e Maria, onde a gente tem sabonete, shampoo, toalha umedecida, óleo de massagem. A gente tem linha de skincare, que a gente trabalha com Bepantris, pomada de assadura. A gente tem Camed, camisinha. Do balcão para fora vem crescendo e vem crescendo muito. E tem muita coisa para vir. O HT, a linha UHT de... O HT também? O HT, que é... A gente tem agora o Lavitan Whey, que é aquele whey pronto, né? A gente tem o Lavitan. Está sendo desenvolvida agora uma linha que, inclusive, a CIMED ela vem patrocinando muito alguns esportes com a linha Lavitan, não só CIMED, a marca CIMED, mas também com a linha Lavitan. A gente começou, eu falo a gente porque eu me sinto parte da CIMED, né? A empresa é sua. A gente começou agora a patrocinar. Né? A gente começou a patrocinar agora a Kings League. Já ouviu falar da Kings League? Sim, é um Pronto, né? futebol meio maluco. Tem 4 times aí brasileiros que tá lá na competição e já leva o nome da marca Lavitan, né? A gente tem um isotônico, um hidrotônico lançando aí, que inclusive leva um deles, Neymar. A gente já chamou o Neymar para poder ser um dos embaixadores da marca, e vem crescendo muito. Energético, hoje a gente tem uma parceria com a Bally. A Bally fabrica um energético chamado Fly Now, que leva a marca CIMED, inclusive no supermercado São Luís tem. Supermercados, hoje quem distribui aqui na região, a Bally é a Pontual, né? Correto. A Pontual. Mas esse produto a gente já vende, além de outros como o Carmed, a linha de Farma, que é muito extensa, agora só genérico, né? A gente trabalha com linha de genérico. O slogan, assim, o propósito da companhia é levar saúde e bem-estar com acessibilidade, né, para todos os brasileiros. Então, tem um propósito envolvido em tudo isso. A família, João Adib, Carla Marques, a todo momento eles mostram de fato que estão preocupados com todos os brasileiros. É fazer com que todo brasileiro tenha acesso à saúde de uma maneira mais acessível. No caso, todos esses produtos que estão aqui é voltado para SM, para supermercados? Esses aqui que estão expostos? Vamos lá. A gente tá no canal Farma, mas hoje já entramos também no canal Alimentar. Canal Alimentar com produtos de consumo. Certo. Então, Diário, né? Camisinha a gente entra. No caso, esse. Eu vi. Camed a gente entra. Tem O absorvente Carmed. Não. também? Absorvente não. Ainda não. Toalha umedecida. Rapaz, que sacada, né? Veja essa sacada da CIMED. Hoje, a maior, uma das maiores da América Latina. Aí agora eles viraram o canhão e entraram agora no varejo alimentar. Por isso que eu estou vendo em alguns trabalhos que vocês têm feito, aqueles expositores, já vi o Pedro já abastecendo. Aí eu ficava na dúvida, até aproveitando, eu vejo que vocês tiram uma foto e faz assim. Isso. O porquê dessa mão? É o objetivo da companhia, faturar 5 bi ainda esse ano. Mas esse objetivo já aumentou, né? A gente já viu que é 10 bi aí logo nos próximos anos. Mas é algo que a gente faz para que estimule isso dentro da nossa mente, né? Porque eu acredito que palavra tem força, né? E quando a gente realmente faz algo com carinho, com propósito, acaba sendo uma realidade, se transformando em realidade. Porque sempre faz um briefing aqui para as pessoas que nos ouvem, para que elas conheçam quem está aqui, tá? Estamos com o Cleiton Lima, gestor de vendas da CIMED. Cleiton, 15 anos de experiência. Qual foi a experiência mais marcante da sua vida? 15 anos, vamos lá. Eu acredito que passei por algumas situações que só me fortaleceram, né? Dentro do âmbito profissional, com venda, eu acredito que foi muita prosperidade, foi muita coisa boa. Foram poucos momentos difíceis assim, mas você passar
por etapas até chegar ao cargo de gestão, até você chegar na posição, na cadeira, né? Porque eu não me julgo um gestor, eu estou gestor. Né? Eu estou gestor, mas eu sou um vendedor. E lá atrás, você sentar em uma moto, viajar alta quilometragem, com a capinha de chuva, com o materialzinho dentro do baú, né? Chegar chovendo ali, ter que botar o cartazete, a bobina, pô, tem que valorizar um profissional desse. Né? Eu acredito que o empresário, a pessoa que está recebendo o vendedor, ele tem que dar uma atenção ao fornecedor, a tal ponto que entender que essa pessoa, ela está viajando, tá se deslocando, está colocando sua vida em risco para poder te atender. Então, você sair numa moto, na chuva, com capa de chuva e etc., é muito difícil, né? E chegar lá com um sorrisão, né? Tirar a capa, jogar no baú e dar um sorriso, abrir o sorriso. Aí, tô aqui, como é que você tá? E o futebol, e os amigos e tal, e o problema todinho lá em casa, né? Às vezes o cara tá com uma continha para pagar, tá com um problema em casa, a filha tá doente, enfim. Mas a gente precisa deixar todos esses problemas, abrir um sorrisão, dar um tapa nos peitos e agora eu tô aqui, agora eu vou vender, né? Hoje você se tornou um gestor de vendas, né? Você lidera uma equipe. Isso. Qual a principal virtude de um gestor, na sua visão? Eu acredito que conseguir transformar, pegar o melhor de cada colaborador e potencializar. É ter empatia, né? Enxergar o posicionamento pela ótica do outro e não apenas pela sua ótica, porque todo mundo tem uma vida, todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um contexto. E quando você pensa em algo dependendo da sua ótica de visão, do que você viveu. Então, quando você entende que precisa ter empatia e entender o que o outro passou para contextualizar o que ele está falando, tudo fica mais fácil. É você conhecer primeiramente a si próprio, né? A partir do momento que eu me conheço, eu passo a entender o que é que eu posso fazer, de onde eu vim, o que eu sou, como foi que eu fiz para chegar aqui, e você começa a se perguntar, né? O que potencializou essa pessoa tá me falando isso? Às vezes um feedback negativo, às vezes um momento que ele tá meio triste, ele levanta a voz, pô, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem com você? Você não é assim, né? E meio que você poder ter esse carinho de cuidar com pessoas, de tentar ajudar, meio que colabora para dar fluidez ao trabalho de gestão. Como é que você avalia hoje o mercado farmacêutico? Você imagina esse mercado daqui a 5 anos como? Sim, é um mercado que ele cresce muito, principalmente a área de prevenção. Eu acredito que hoje em dia, quando se trata de... Se a gente tivesse de escolher, por exemplo, é muito melhor prevenir do que se tratar, né? E um dos mercados que mais cresce, que eu vejo, inclusive em farma, é vitamina. Né? A gente tem aí, inclusive com o Lavitão, uma série de vitaminas aí, vitamina A, Z, ômega, colágeno tipo 2, cranberry, melatonina e outros produtos que facilitam, né, o seu dia a dia, que faz com que você previna situações, baixe sua imunidade, evita que você baixe sua imunidade, melhorando-as. Então, eu acredito que o mercado farmacêutico, assim como eu já vi alguns dados de mercado que me mostram e apontam que a população está envelhecendo, né? E para que ela envelheça com saúde, que é o que está acontecendo, ela vai precisar de suplementação, né? O mercado farmacêutico, com certeza, ele vai estar aumentando, porque se a população é mais velha, vai precisar de mais cuidados, mais medicamentos, né? mais situações. O mercado farma, ele meio que não está crescendo também só para medicamento, ele está crescendo para consumo. Quando eu comecei a falar, você me perguntou, eu disse que tem dois mercados, duas farmas, né? Uma farma que é do balcão para dentro e do balcão para fora. Esse do balcão para fora, cada dia que passa, está aumentando mais. Então, eu acredito que é um mercado muito promissor, que só cresce. E não vai ser diferente em alguns anos aí, eu acho que vai continuar crescendo sim. Esse de dentro, o que significa?
Do balcão para dentro é medicamento. Do balcão para fora é consumo. Hoje, um exemplo, hoje eu sou consultor de vendas da CIMED. A minha carteira de produtos gira em média em quantos SKUs? Mais de 500. Mais de 500 é produto. Mais de Rapaz. 500. E como é elaborar? Só de vitamina, só de Lavitan tem mais de 80. Eu vi que você fala muito dessa como é? Lavitan. É Lavitan. Você já deu ênfase, Suplementação, né? Perdão, pode ir. Pode terminar. Não, porque assim, é interessante que eu vi, você falou Lavitan umas 2, 3 vezes, a gente observa, parece que será que o cara tá surfando na crista da onda com o Lavitan? Como Hoje assim? é a tendência muito forte de vitaminas hoje. Com certeza. E Lavitan é uma das nossas principais marcas hoje. Hoje Deu para perceber, viu? cresce pra caramba. Inclusive tem um quadro, agora a companhia vem investindo muito. A CIMED está, além de ser patrocinada da Seleção Brasileira, agora a Lavitan Kings Leagues, patrocinar alguns atletas do mundo, inclusive do esporte paralímpico. Tá na Globo, no Domingão, com o Hulk. Né? Inclusive a gente tem uma mega campanha agora, que é o Caminhão do Domingão CIMED, onde a gente tem a possibilidade do cliente chegar na farmácia. Imagina só, você chega na farmácia, compra R$50 em compras, recebe o cupom, cadastra o cupom, concorre na hora, a cada hora R$200, R$50 semanais, a um caminhão de prêmios a cada 45 dias e ainda pode concorrer a um desafio aí de R$1 milhão. Tudo isso aí proporcionando na Globo, né, uma visibilidade muito grande que só facilita a venda do nosso balconista ali que está na farmácia. Quando um cliente chega hoje na farmácia, que credibiliza muito, né? O cliente chega na farmácia, o balconista oferece um produto CIMED, o cliente ele já cruza, né, aquela informação, a imagem do produto com qualidade, porque está ali no Domingão do Hulk, porque está ali no microfone, né, do técnico da Seleção Brasileira. Então, tudo isso aí cria um contexto e ajuda a vender. Rapaz, eu tô doido para ir comprar, não vou E a amarelinha, né? Não, E a amarelinha ele da falou Seleção assim, eu disse assim, acho que quando terminar, vamos correr para uma farmácia, olha, eu quero a promoção da CIMED. Porque já pensou o cara ganhar R$200 na hora? É um caminhão de prêmios mesmo. Inclusive, teve uma ganhadora agora em Pão de Açúcar. A gente teve o privilégio de ir lá e fazer a entrega do prêmio, R$50 mil. 50 mil? 50 mil reais. Ela comprou um João e Maria, um shampoo, não deu o valor. A dona da farmácia disse, olha, compra aqui uma toalhazinha umedecida, João e Maria. Ela comprou, completou os R$50, cadastrou lá no momento. Inclusive, quem ajudou no momento foi o Pedro. Por coincidência, o Pedro estava lá no dia. Eita, mão abençoada, viu? O Pedro estava lá no dia, fez lá o cadastro e a cliente, com 4 dias depois, ganhou esse prêmio de R$50 mil. E a gente fica muito feliz, porque quando você pergunta para ela, né? Eu perguntei, chegou na hora boa? Ela disse, não, uma hora maravilhosa. Com esse dinheiro, eu vou dar entrada na minha casa própria. Então, imagina aí, né? Além de você levar saúde, acessibilidade para todos os brasileiros, você poder contribuir com os clientes das farmácias em ter a sua casa própria. Imagina aí. E, por sinal, a marca gerou uma afetividade com ela, né? Uma memória afetiva de amor. Ela não vai esquecer nunca mais da CIMED. E da cliente, né? E da cliente da farmácia que ajudou. E do Pedro, que ajudou ela a fazer o cadastro ali na hora. Então, né? Ô, Pedro, amanhã. Ô, Pedro, amanhã eu quero ir comprar com você. Olha, eu vou comprar essa promoção, Pedro. Tu vai estar onde amanhã, é? Ô, Cleiton, você não pode não mandar o Pedro dar assistência a gente, não. Bom, Pedro, você vai preencher, assim, uma mão abençoada de 50 já mil. Já pensou? Eu vou perguntar, Pedro, tu já ganhou alguma coisa, Pedro? Não, nunca ganhei nada não, mas eu ajudei alguém a ganhar, né? Coisa boa, a gente tá aqui para servir. Exatamente. Nós estamos com o Cleiton Lima, gestor de vendas da CIMED. Cleiton, juntando a sua experiência de 15 anos de vendas, na sua visão, como um consultor de vendas deve elaborar um ótimo pós-venda? Eu acredito que visualizando, checando, ele precisa checar, ele precisa voltar no ponto de venda depois que vende, ele precisa ligar para o cliente, entender se ele recebeu, se o produto chegou certo,
se o que foi negociado realmente atendeu, se os preços, os valores. Ir lá no ponto de venda para poder ajudar o cliente a vender, tirar o produto do estoque, identificar se todos os SKUs já foram cadastrados e já estão expostos na loja. O que acontece muito é o vendedor vender, tudo certo, fez a venda. Mas o produto ele não foi para a prateleira, ele ficou lá por algum motivo, deu um erro no código de barra, não conseguiu cadastrar, enfim. Essa consultoria que o representante dá faz toda a diferença para o dono e gera um relacionamento enorme. Porque quando você diz, o produto que eu te vendi, ele não chegou na prateleira, tá ali no estoque. Eu identifiquei, trouxe ele, fiz o cadastro. A partir daí o cliente ele vai entender, eu posso contar com o Cleiton, eu posso contar com o vendedor do Cleiton, porque eu entendo que ele não está aqui só com o interesse de faturar, né? Ele está me ajudando a vender. Realmente, uma ótima O Cleiton, ele vem assim, a sua trajetória, você falando, eu lembrando. Você vendeu picolé? Picolé, carrocei. Carroçou. Carrocei, vigiei carro também na feira. Vigiou carro. Aí você vê que a sua trajetória é realmente uma trajetória, além de sucesso, é uma trajetória a ser imitada e ser, assim, a gente ressaltar que é uma trajetória muito bela. Porque, sinceramente, às vezes a gente olha onde a pessoa está, a gente esquece a sua trajetória, né? E a sua trajetória, Cleiton, deixa aqui registrado, você está de parabéns. E você fala, a gente vê que você fala com orgulho. Você não é assim, com certeza. Diante da minha parte profissional, mas teve muitas, assim, eu acredito que eu superei muita coisa. Minha infância não foi uma infância como eu vendia picolé ali porque eu queria ter meu dinheirinho, queria juntar dinheiro ali para comprar minha primeira bicicleta, ajudava em casa, era o dinheiro ali às vezes da galinha do domingo, né? Enfim, mas também teve outras situações. Eu saí do Grupo Coringa e entrei no segmento de venda porque em dado momento eu sofri um assalto e levei um tiro na boca. Hoje eu tenho uma placa de titânio com 6 parafusos aqui no queixo. E quase morri, a bala ficou alojada no dentiqueiro. E naquele momento ali eu percebi que o meu chão caiu, eu estava prestes a receber uma promoção lá, inclusive no Grupo Coringa, grupo esse que meu irmão trabalha lá até hoje, uma baita empresa. Mas infelizmente a situação que eu fiquei precisou que eu saísse, porque eu fiz empréstimo lá dentro da empresa, fiquei numa situação muito difícil, tive que ir para Recife, para o Hospital da Restauração, para tentar fazer uma reconstituição da mandíbula, né? Então a gente ficou muito endividado. E nesse momento que eu saí de lá, comecei a rodar de mototáxi, inclusive com a moto financiada, que a minha esposa financiou, que meu nome já estava na lama, então ela financiou uma moto, consegui achar uma cliente de moto que pegou o meu currículo primeiro, tá? Decisão. Eu acredito que para você conquistar alguma coisa ou ir para algum lugar, você precisa tomar uma decisão. E um objetivo, aonde você quer ir. Decisão de querer fazer e o objetivo para onde ir. Quando eu estava na situação muito difícil, eu peguei um conselho com um amigo meu, que inclusive era impressor lá na época do Grupo Coringa, que é o Pablo, hoje ele é vereador, né, de Arapiraca. E eu fui lá na casa do Pablo, eu disse, Pablo, meu irmão, tô desempregado, quero ver alguma coisa para mim. Ele disse, cara, você é um cara desenrolado, bota no currículo lá vendedor. Aí eu saí, né, com o currículozinho, vendedor em vários lugares. E a Coca-Cola acabou abrindo a porta para mim, né. Mas assim, depois de todo esse contexto, toda essa situação que eu tive, difícil, eu pude perceber e refletir muitas coisas. Eu era um cara altamente materialista que queria muito, pensava muito em dinheiro. E tem uma coisa, tá? Hoje, você pode ter 30 problemas. Mas se você ficar doente, você só tem um. Que é a doença. É ficar pronto, ficar curado. Você pode ter 30 problemas. Mas se você ficar doente, você só tem um, que é curar da doença. E naquele momento ali, se tinha uma coisa que eu gostava de fazer, que eu queria, na verdade, era ter uma moto, era comprar uma roupa de marca, né? Porque eu não tinha nada.
Então, naquele momento, ali no Coringa lá servia um cuscuzinho, que é a coisa mais deliciosa. Cuscuzinho com leite ali, Que vai dar fome. né, para todos os colaboradores. Mas ali tinha um lanchinho também, sabe? Uma coxinha, um sanduíchezinho, que era coisa que eu não podia acessar, porque eu tinha um objetivo, que era ganhar dinheiro, que era para comprar minha moto, meu transporte, que eu rodava de bike de lá da Primavera até o Grupo Coringa de bike. Acho que dá uns 13 quilômetros, 12 quilômetros. Rapaz, da Primavera até o Coringa. De bike, Eu ia todo dia, ia e voltava. Dia de chuva, ia com a cabinha de chuva, né? Mas, enfim, acabei me privando de comer algo quando eu podia, até o ponto de eu ter levado o tiro e ter ficado impossibilitado de me alimentar. Porque fiquei com um bloqueio na boca, passei 3 meses só tomando suco e caldinho e não podia comer. Aí eu comecei a entender que a gente precisa ter um balizador, ter um equilíbrio na vida, né? Não dá para se privar totalmente de algo em propósito de conquistar alguma coisa, né? E isso para mim foi um divisor de águas e veio me construindo no dia a dia, a cada dia. Eu tive a possibilidade de conhecer uma pessoa lá no hospital, fazia amizade com uma pessoa e quando eu fui visitá-la ele tinha falecido. Então imagina só, né? Poderia ter acontecido comigo. Então, hoje, o que faz o Cleito ser quem é e correr tanto atrás dos seus objetivos é tudo que eu vivi lá no passado. A empatia, a ética, né? Ela vem de de toda a construção. É do picolé, do não que você recebeu, é da porta fechada ali no cliente, é da... Minha mãe é vendedora nata. Eu tive um outro podcast lá em Maceió, que eu falei que uma das maiores vendedoras que eu conheci foi minha mãe, meu pai. Tinha momentos que a minha mãe me vendia uma farinha com leite que eu achava que era o prato principal, mas não era só quando não tinha nada. Quando não tinha mais nada, ela fazia uma farinha com leite ali e me vendia, e pra mim aquilo ali era a melhor alimentação do mundo. Pra mim e pros meus irmãos. A gente nunca faltou comida, tá? Deixando bem claro. As 3 refeições a gente tinha, mas sempre com muita dificuldade. E assim... E assim, a gente vim passando por tudo isso e Deus, quando você vai pro buraco, que você tá num poço, você não tem outra alternativa a não ser subir, né? Foi quando realmente eu criei um objetivo na minha vida, vou ter que estudar, vou ter que me capacitar, vou ter que entrar no mercado de trabalho. Eu entrei na Coca-Cola, realmente fui superando as expectativas dos meus gestores, eles foram me olhando de forma diferente. E também fui melhorando como pessoa. Eu acredito que o Cleito hoje está onde está, porque eu tenho tentado, sou muito falho, eu erro pra caramba, mas eu tô sempre no propósito de tentar acertar. E ainda lá na Coca-Cola, a gente teve uma passagem ali na Coca-Cola, que a gente fez ali dois eventos beneficentes, onde a gente arrecadou alimentos e tal, para disponibilizar para crianças carentes. E na época tinha um incentivo da Coca-Cola que era na época do percurso aí da tocha olímpica, das Olimpíadas do Rio 2016. E pediram ali, conta uma história aí e tal, e as melhores histórias ia escolher um condutor da tocha olímpica. E eu fui um desses condutores aqui em Arapiraca, pude conduzir a tocha olímpica aqui. Tocha essa que eu tenho ela em casa guardada, ia trazer, acabei esquecendo, para mostrar para vocês. E tudo isso veio depois que eu comecei a servir. Quanto mais, se tem um segredo para qualquer pessoa se dar bem na vida, se tornar uma pessoa melhor. Seja um bom filho, seja um bom esposo, um bom pai, um bom profissional, ajude o seu colega, pergunte como é que ele está. A partir do momento que você se torna uma pessoa melhor, o mercado te vê de forma diferente. Porque você deixa de ser interesseiro e passa a ser interessante. Sabe? Rapaz, o cara fica vendo assim. A gente fica até sem palavras. Muito bonita sua história. Tocante e muito bonito. Parabéns. Ô Cleito, você falou que colocou no currículo vendedor. Isso. E a Coca-Cola lhe contratou. Foi. Como foi a primeira semana e os primeiros meses na Coca-Cola? Se você não tinha essa experiência, assim, vamos dizer, de trabalhar corporativo vendendo. Eu oferecia.
o que eu tinha de melhor. Então, chegava no cliente, não tinha experiência nenhuma, mas eu oferecia tudo. Chegava no outro cliente, oferecia tudo. Os clientes iam dando não, aos poucos eu fui começando a tentar converter as objeções e continuava oferecendo tudo. E visitando toda semana os mesmos clientes, por mais que levasse o não, eu voltava no cliente e tentava de novo. E essa insistência, você fazer algo repetidamente, quando você faz algo repetidamente, visitando todos os clientes, oferecendo os mesmos produtos todas as vezes, em situações e contextos diferentes, não tem como dar errado. Vai chegar um momento que o cliente vai dizer: senta aqui, deixa eu ver aqui o seu produto. Por mais que ele não te dê atenção, por mais que você não tenha tanta experiência, mas se você tiver frequência e de alguma forma ajudar o seu cliente a vender o produto, ele vai te olhar de outra forma. Realmente. Você... Visitar vende, né? Visitar vende. Visitar vende. Você lembrou Ana Maria Botafogo, né? Uma das você já ouviu falar da Ana Maria Botafogo, que é uma das mais bailarinas do Brasil, né? E ela disse que ela treinava. Ela dizia o seguinte: a prática chega perto da perfeição. Eu sempre falando assim, eu pensando, a sua determinação foi uma força propulsora para chegar onde você chegou. O seu objetivo. Porque não é fácil você manter um ritmo, aí onde entra aquilo que você falou, resiliência. O esforço vence o talentoso. Né? O esforço. É por isso que sua frase, por mais difícil que pareça, fazer o certo é sempre o mais fácil. Essa frase aí, eu vi um artista falando, né? E eu me conectei com ela porque todos os vendedores, como eu vim de cervejaria, todos os vendedores colocavam bobina, faixa, cabeção, mas colocava mal colocado. Aí na outra semana chegava lá, não tava mais, porque já tinha descolado, tinha saído. E eu fui um dos vendedores que aderi uma escada, né? Pegava na minha moto, meu irmão ele trabalhava com a instalação de câmera, eu peguei essa escada retrátil e colocava no baú da moto. E a galera me chamava de baba-ovo, baba-ovo, tá, não sei o quê. Mas aquilo ali me facilitava demais minha vida. Eu pegava a escada, chegava no ponto de venda, a fachada é muito alta, subia a escada, ia lá, colocava bem feito e ficava. Por mais difícil que pareça, você fez o certo ali, é o mais fácil. E isso aí você vai contextualizando para sua vida, vai ter muito momento que você vai querer aqui, ó, peraí, aqui tem um atalho. Mas peraí, por mais difícil que pareça, fazer o certo é sempre mais fácil. Vou pelo caminho certo, vou demorar um pouquinho mais, mas vai ser mais seguro. Enfim, eu acho que essa frase aí, ela resume muito assim quem eu sou. Muito bom. E a concorrência no... Você veio de cervejaria, você veio do Coca-Cola. E como é que a concorrência no varejo farma? No varejo farma, eu acredito que é ainda mais difícil. Mais do que o alimentar? Eu acredito que ainda é mais difícil. Quando eu vim para o farma, eu vim com uma visão diferente. Depois que eu cheguei, principalmente na CIMED. Quando eu cheguei na CIMED, digo, tô feliz demais agora. Vou trabalhar menos e vou ganhar mais. A primeira coisa que você pensa, né? Mas é totalmente ao contrário. Primeiro, por você. Por quê? Porque você tem uma conduta e tem algo a prezar, que é o seu profissionalismo. Então, eu preciso entregar algo. Então, eu me incomodo. Cheguei ali no meu horário, eu preciso estar mais cedo. A CIMED, ela faz live de 6h30 da manhã, inclusive com o nosso CEO, que ele não quer ser chamado como CEO, ele é vendedor, né? Não é o dono da CIMED, ele é vendedor. Todo podcast que ele tá, ele fala isso. E a gente se acorda às 6h30 da manhã e não tem hora para chegar em casa. A gente trabalha pra caramba. E o objetivo que a gente tem, que é traçado pra gente, a gente tem um compromisso, e esse compromisso tem que ser entregue. Então a gente arregaça a manga e tá no mercado até entregar esse compromisso. O nosso fechamento, ele vai no último dia até meia-noite tá funcionando. O vendedor tá na rota, tá ligando para cliente e o CD tá faturando.
Tá faturando nota fiscal. E assim, era algo que não tínhamos na cervejaria. Na cervejaria a gente chegava ali de 7h30, quando dava 5h30, desligava o celular e acabou. Aqui não, aqui o mercado é muito mais nervoso. E assim, a gente vende genérico. Genérico, todo laboratório tem. Tem uma infinidade de laboratório aí que também vende genérico. E genérico, na maioria das vezes, é preço. E como é que você faz para vender? Com contexto, com relacionamento, mostrando que você é interessante, que você não é interesseiro, que você tá ali para ajudar ele a vender. Aí o negócio começa a fluir, as coisas começam a mudar. Falando de vendas, você passou para a gente essa situação do Canal Farma, e você está nos dois lados. Qual a melhor estratégia para fazer uma grande venda? Planejar. Para que você consiga construir uma boa venda, uma boa negociação, você precisa se planejar. Entender quais são as ferramentas que você tem, entender qual é o cliente que você vai visitar, traçar uma negociação personalizada para ele, porque cada cliente tem uma necessidade diferente. A gente precisa realmente atuar. Até a maneira de falar, a gente fala com o cliente de uma forma mais descontraída, com outro cliente a gente fala de uma forma mais séria, né? Eu acredito que se hoje eu estou na CIMED, estou onde eu estou, como vendedor, e tenho uma carreira que eu tenho com vendas, é por conta de todo o contexto, de tudo que eu passei, né? Que ajuda a gente a conversar com uma pessoa que tem um nível social melhor e uma pessoa que está ali, que começou realmente de baixo no balcão, né? Tem clientes até que começou como motoqueiro e hoje é um baita empresário, né? E você conversar com todos eles de igual para igual faz toda a diferença. Uma pessoa ele quer ingressar nesse segmento de farma. Qual conselho você daria para essa pessoa? Execute muito bem o que você está fazendo, seja lá onde for. Seja uma pessoa boa, uma pessoa melhor, porque hoje o mercado farma, ele lida com saúde, né? Ele mostra, ele vende saúde, o mercado farmacêutico ele vende saúde. Então, ele não vai querer pegar uma pessoa de mau índole, uma pessoa, por exemplo, né? Como é que você vai entrar dentro de uma farmácia para vender saúde fumando? Né? Realmente. Né? Então, se torne uma pessoa melhor em todos os aspectos. Faça, execute bem o que você está fazendo hoje, né? Porque o mercado, ele se conversa, ele olha, né? Da mesma forma que olhou para mim, da mesma forma que olhou para um amigo, não sei se vocês conhecem o Jaelito. O Jaelito, ele é o promotor da Brilux, né? Já conhecia Jaelito antes de entrar na CIMED, ainda quando eu era Coca-Cola. E alguma coisa me chamava a atenção no Jaelito. Eu digo, pô, o Jaelito é um cara diferente das outras pessoas. Um dia eu correndo com o Jaelito, gente boa a gente tem que falar bem, né? Eu correndo com o Jaelito, a gente parava o treino, disse, Cleito, peraí. Aí ia conversar com alguém, cumprimentava alguém, começava a conversar e a gente voltava a correr. Depois ele parava, peraí, conversava com alguém. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu digo, cara, bicho, eu sou um mau caráter, eu sou uma pessoa ruim demais, porque eu não paro o meu treino pra falar com ninguém. É focado, né? Não é, Vou cara. até ouvir. E o Jaelito não, velho. Ele tem essa preocupação, ele gosta de gente, gosta de pessoas. Isso me chamou a atenção. Ele era um promotor, hoje é um baita profissional, tá na CIMED. É um dos melhores vendedores que a gente tem. E eu acredito que se você fizer muito bem o que é proposto para você fazer, se você tiver uma índole boa, um caráter bom e vontade, você tem todos os atributos para ser um vendedor da CIMED. Hoje eu vejo, a gente já trabalhou há alguns anos, né? E eu vejo que você entrou nessa pegada de correr, de praticar esportes. E escolheu corrida. Qual é a principal lição desse esporte, na sua visão? É um esporte que ele preza muito a disciplina, né? Você ser corredor, você pode correr, pode calçar um tênis e correr. Mas se você quer correr uma maratona, por exemplo, você tem que treinar, você tem que
se disciplinar com alimentação, se disciplinar com horário. Há 1 ano e meio, eu já corro há 4 anos e meio. Mas 1 ano e meio eu decidi parar de beber. Se for parar de beber. Por quê? Cleiton, mas uma cervejinha final de semana é tão bom. Eu também acredito nisso. Mas eu venho tentando sempre. Eu erro pra caramba, mas eu erro tentando acertar. E eu percebi que aquilo de alguma forma tava tirando meu foco. No sábado dava aquela vontade de tomar uma cervejinha, né? E peraí, eu não tô num processo de evolução? Eu não quero melhorar como pessoa? O álcool, ele tá me favorecendo ou ele tá me desfavorecendo? Tá desfavorecendo, cara. O álcool é uma toxina, então eu vou tirar ele da minha vida. Eu preciso vender saúde, né? Onde eu tô vendendo saúde. Então, eu acho que foi um divisor de águas também para mim, tirar o álcool. Quem me fez tirar o álcool da minha vida é o esporte. O esporte me fez uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que pode desafiar, me autodesafiar, né? Eu perdi o medo de nadar, eu não sabia nadar não, de entrar no mar. Eu nadei, o ano passado, nadei 2 km na praia lá na orla de Maceió, como é o nome Pajuçara. Pajuçara. Fiz 2 km lá no Aloha. Esse ano eu quero fazer 3. Tenho um propósito de fazer um Ironman. Outro ponto. Ironman? Tenho um propósito de fazer um Ironman. Vou fazer. Não sei, tô me preparando. Já sei nadar, já é um bom lado, né? Falta comprar a bike, vou comprar a bike, vou começar a pedalar. O maior desafio para fazer um Ironman eu sei que é o tempo, porque você precisa se acordar aí por volta de 4h30, tem momentos aí que tem 2 horas, 2 horas e meia de treino e acaba dificultando. Isso eu sei porque eu tenho amigos que realizaram, que inclusive trabalham, são empresários, têm um baita compromisso e finalizou. O Gustavo lá da Ultra Popular, Pedro Lins, o Gui, que tem as suas tarefas, seus objetivos, ele estuda em São Paulo, mesmo assim, se comprometeu, treinou pra caramba. O Gui é um cara novo, acho que tem 20 e poucos anos, já fez 2 Ironman e um Ironman 70.3, que é a metade. Então, eu acredito que esses desafios é que move a gente, sabe? A gente precisa ter um objetivo na vida bem definido, que é para que a gente consiga, assim, sabe, viver, ter vontade de viver. Se você não tem objetivo, você não tem vontade de viver. Qual é o seu objetivo de vida? Peraí, não. Levantar, trabalhar, voltar para casa. Não, você tem que ser um bom pai, você tem que ser um bom filho. Peraí, vou visitar minha mãe, vou conversar com ela. Você tem que estudar mais, ser um melhor profissional. Na minha vida, na fé, tá indo para a igreja? Vamos para a igreja. Às vezes a gente erra, né? Eu também erro, como eu já falei, né? Eu erro pra caramba, mas eu erro tentando acertar. A minha menina tá na igreja São José agora, tá fazendo IAM, Infância Missionária. E tá toda animada, né? E dia de domingo a gente vai ali pra igreja, leva ela. E eu acho, sabe, o quanto isso é gratificante, você ver o seu filho ali andando naquele ambiente. Pô, tô no lugar certo. Por que eu não tava antes, né? Porque a gente não poderia estar antes, fazer isso antes. É um contexto assim que, se todo mundo se propusesse a fazer bem feito dentro de casa, o mundo ia ser bem melhor. Não precisa, a política tá aí, né? A gente fala muito de política, beleza, mas o que é que você tá fazendo em casa? Como é que tá a sua família? Você tá traindo sua esposa, né? Você não liga para sua mãe, não vai na casa da sua mãe, né? No trabalho você tá faltando, botando atestado, sei lá, enfim. Eu acho que se você fizer bem feito em casa, né, for um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom funcionário, um bom colaborador. O que é ser um bom colaborador? É desenvolver e fazer o seu papel que você está sendo pago para fazer, né? E além disso, levar alegria para o seu cliente, dar prosperidade para o seu cliente. Porque, a gente pensa que quando a gente sai para trabalhar, a gente vai dar dinheiro ao patrão. E não é bem assim. Toda vez que a gente vende uma caixinha de remédio CIMED, a gente dá a oportunidade
de mudar a vida de outras pessoas. Como? Gerando emprego, tanto para a indústria farmacêutica, a CIMED, como para o dono da farmácia. O dono da farmácia tem a possibilidade de abrir uma nova farmácia e contratar mais pessoas ali na cidade que você mora. Pessoas essas que vão receber esse salário e vão conseguir dar uma qualidade de vida melhor para sua família. Até você fazer o seu bem feito. Simples assim, né? Cleiton, de todas as experiências que você passou, umas boas, outras não tão boas, qual foi a maior lição que você pôde tirar hoje da sua vida? Todas as lições. De todas as experiências que você passou, qual foi a maior lição? Eu acredito que ficar privado da alimentação foi uma lição difícil, mas que me ajudou a crescer muito como pessoa. Ter decidido em entrar no esporte, acredito que foi um divisor de águas, né? Eu acredito que o meio que você se cerca te influencia, pode te influenciar de maneira positiva e de maneira negativa. Quando você está cercado de pessoas boas, você acaba sendo influenciado para fazer coisas boas, que foi o meu caso, né? No mundo de venda, me cerquei de pessoas boas. Tem em todos os lugares vão ter pessoas que querem te ver crescer e vai ter pessoas que querem te derrubar. Você tem um discernimento, é adulto, é só você fazer uma escolha. Peraí, eu quero estar perto de quem está fazendo certo, quem está crescendo, ou quero estar perto de quem não está crescendo, não está agregando em nada, né? No meio esportivo, houve pessoas que olhou para mim e disse: tu vai fazer uma maratona? Tu nunca vai fazer uma maratona. Com a rotina que você tem, você não vai fazer nada. Esses nãos que eu levei na minha vida, desde profissional quanto no meio do esporte, só me motivaram a trabalhar e a chegar. Não foi diferente agora, quando eu disse que ia fazer o Ironman. Foram poucas pessoas que me deram apoio. E geralmente quem dá apoio é quem já fez ou quem tem capacidade de fazer. Quem não tem, ele mede você com a medida dele, né? Com a régua deles. Então eles acabam dizendo: tu não vai conseguir não, porque a régua é deles. É eles quem estão medindo. Não é a sua, entendeu? Cleiton, nós estamos chegando ao término do nosso podcast, né? A gente sempre mostra para aqueles que nos assistem nesse momento aquele lado humano do entrevistado, né? E a gente tem uma nova dinâmica para fazer. Você, na verdade, vai inaugurar um novo quadro que é chamado Demite ou Treina, tá? Mas antes disso, eu vou te fazer algumas perguntas para que as pessoas conheçam. É um quadro chamado Quem é Você? Né? Cleiton, qual é o teu propósito nessa vida? Hoje é servir. Hoje o meu propósito é servir. Eu acredito que a partir do momento que a gente não consiga ser útil para outra pessoa, a gente perdeu o motivo da existência. Qual a tua maior habilidade? Eu acredito que é a determinação. Eu não sou bom em muitas coisas, mas o fato de eu tentar e ser já é até meu defeito. Eu sou muito teimoso, né? Às vezes até eu não sei nem a hora de parar, né? Pera aí, não dá certo não para você, pare. Eu sou muito teimoso. E eu acredito que essa determinação é o que me levou adiante, tanto no esporte como na vida profissional. Uma curiosidade sua que ninguém sabe. Uma curiosidade minha. Cara, ainda quando criança, eu via as pessoas fazendo e tinha muita vontade de fazer. E eu só pude fazer isso depois de velho. E hoje eu não faço mais porque não tem tempo, porque eu preciso... Qual é o meu esporte favorito, né? Mas meu sonho era jogar capoeira. E por um momento eu treinei capoeira. Fiz capoeira, peguei corda amarela ainda.
Então a ninguém- turma não sabe. Ninguém sabia, Para não. você que não sabe, Cleiton não Lima, sabe, né? Gestor de venda Nascimento, já foi capoeirista. Pegou a faixa Fica o amarela. recado. Corda amarela, corda Seria amarela. o quê nas artes marciais? É uma corda inicial, né? Uma corda inicial, onde... O cara morre. Rapaz. Cleiton, qual foi a coisa mais bonita que já te disseram, seja sua família, seja no mundo profissional, que te tocou? Cara, tem um cara, bicho, que eu admiro pra caramba. Aprendi a admirar. Eu já conhecia ele há um tempo atrás, mas só recentemente eu pude reconhecê-lo como profissional, né? E ele olhou pra mim e disse assim, Cleiton, hoje eu tô te chamando pra fazer parte da CIMED pela pessoa que você se tornou. E eu parei para refletir e pensei, né, pô, eu tenho muito tempo no segmento. Passei por vários gestores. E esse cara viu algo em mim ali que muita gente não percebia, né? Ou percebia e não falava. E isso me chamou muito, é o Maxwell. Isso lhe tocou. Foi a coisa mais bonita. Com certeza. Assim, no âmbito profissional, né? Uhum. No âmbito profissional foi. Foi tocante. Com certeza. Oh, Tenho muita gratidão. Uma história que marcou sua vida, seja pessoal, profissional, que você seja ou boa ou não tão boa. Eu acredito que a superação aí desse momento difícil do assalto, que realmente foi um divisor ali, né? A gente entender ali, tá ali entre a vida e a morte, você acaba entendendo muita coisa. Inclusive situações como a depressão, né? Passei por um momento ali muito difícil da minha vida que quando eu cheguei a um ponto de quando eu tinha levado ali naquele momento o tiro, chegar no hospital e tava sentindo tanta dor ali que eu disse, aplica anestesia logo, porque eu quero dormir, porque eu não aguentava mais de tanta dor. Naquele momento eu comecei a entender por que as pessoas quando estão com depressão tiram a própria vida, né? Porque eles estão com uma dor tão grande dentro de si que não aguenta mais, que talvez a morte fosse uma solução, né, para isso. Mas a gente tem um grande Deus, né, que pode tudo, e ele colocou a mão ali em cima naquele momento e restaurou, né? Restaurou a minha vida e hoje eu tô aqui, podendo estar falando com vocês. Uma característica sua que você se orgulha? Assim, força de vontade e conseguir dar a volta por cima, mesmo passando por tanta dificuldade. Quem vê De boa, meu irmão, de boa. Só sabe a pessoa, né? Quem vê o Cleiton da rede social sorrindo não tem noção. Dos desafios, né, que teve na vida. Rapaz, sua história é assim, é tocante. O cara olha assim. A coisa que vem à minha mente é superação. Você, né? E eu não sabia que você tinha passado por esse momento de um tiro, né? Assim, esse momento de dificuldade. É que... Eu acredito que poucos sabem. Me construiu, né, como ser humano e aquilo ali pôde me trazer muita coisa boa, né? Eu acredito que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse levado tantos nãos, eu não estaria aqui, não seria a pessoa que eu sou. Se eu não tivesse passado por tantas pessoas, tanto boas quanto más, eu não teria a percepção da ótica do outro e não me conheceria tanto. Então, Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um propósito nessa vida, ele tem um propósito na vida na vida de cada um. Eu acredito que se você tiver força, determinação, você conquista qualquer coisa que você quiser na sua vida financeira. Mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Se você não tiver fé, você não tem nada.
Porque o dinheiro ele compra tudo, né? Mas ele não compra uma família, não compra uma cama, não compra um sono bom, ele compra uma cama, mas não compra um sono, né? Então, é você ter fé, é você acreditar que fazer o bem e servir é a melhor opção para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha paz. Não adianta você ter o dinheiro do mundo todo e você não ter paz. O que há de melhor no Cleiton que a maioria das pessoas não sabem? Essa pergunta eu teria agora, porque algumas a gente já traz, pela sua fala. Aí eu anotei. O que há de melhor no Cleiton? Eu vou contextualizar com uma história. Eu disse ontem para uma pessoa, se as pessoas conhecessem o teu coração, elas saberiam como tu és uma pessoa maravilhosa. Que uma das maiores virtudes tu está dizendo para essa pessoa é a bondade. Essa pessoa até se emocionou tudo. Aí eu te pergunto, Cleiton, o que é de melhor no Cleiton que as pessoas não sabem? eu acredito que o Cleiton ele sabe perdoar. Eu acho que ninguém erra porque quer, ninguém faz o mal porque quer, né? E eu acredito que se você e assim, o perdão é libertador. Por mais que algumas pessoas possam ter te agredido, ter te julgado de alguma forma, o perdão, ele não é para outra pessoa, né? O perdão é para você. Você acaba tirando um peso das suas costas, né? Eu acho que essa é a minha Rapaz, maior qualidade. se fosse usar o linguajar religioso, você está inspirado hoje. Pelo menos assim pra gente. Aqui são, 70, né? A palavra 70 vezes. 70 vezes, mas não só isso. Nós estamos aqui com o Cleiton Lima, ele é gestor de venda da CIMED, mas você disse muito bem, não misture as coisas, certo? Mas não existe dois corpos. Aquele corpo que a gente deixa em casa e o que leva para o trabalho. Somos Mas assim, um ser integrado. um ser integrado. Mas a sua lição de vida, sinceramente, é muito bonita. Você vai inaugurar um quadro chamado Demite ou Treina, tá ok? Eu vou te fazer uma pergunta, vou te dar um caso, você vai dizer demite ou treina, tá? Alguma dúvida? Não. É assim, a visão de um gestor diante de alguns casos, tá ok? Então, vamos começar o quadro Demite ou Treina. Passa no RH e leva a luzinha. Cleiton, demite ou treina? Funcionário reclamão? Demite. Desorganizado nas tarefas? Treina. Que sempre chega atrasado? Demite ou treina? Que sempre é porque é comportamento, né? Comportamento é difícil, né? Eu acredito que demite. Que errou na execução de um processo? Treina. Demite ou treina? Treina. Funcionário vitimista? Demite. É comportamento. Funcionário... Eu tô rindo porque não é uma missão fácil, né? Da pessoa chegar a dizer demite ou treina. Que tem dificuldade em aprender. Treina. E o funcionário fofoqueiro? Demite. Cleiton, nós vamos encerrar com um bate e volta. O bate e volta é algo que eu vou te fazer uma pergunta e você resume numa palavra ou numa palavra ou numa frase. Ok? Podemos começar o momento bate e volta para encerrar? Vamos lá. Cleiton, numa palavra ou numa frase, Alexandra Fraga, sua esposa. É uma pessoa que eu escolhi para viver o resto da minha vida. Maria Júlia, sua filha. É o meu coração fora de mim. Bonito. Grupo CIMED. A camisa que eu visto hoje e que eu tenho muito orgulho. E Deus. Deus é tudo. Minha fonte de energia. Cleiton Lima, avaliando Cleiton Lima, e que se fosse numa palavra, sendo a sua maior virtude. Tenho mais que mereço. Cleiton, se você... O mundo, segundo aquele que tem quase 8 bilhões de pessoas. Se esse mundo fosse acabar
amanhã, qual a mensagem que você deixaria para todas as famílias da Terra? Por mais difícil que pareça, fazer o certo vai ser sempre o mais fácil. Cleiton Lima, o que é a vida? A vida é um espaço de tempo curto, né? Onde a gente precisa tomar decisões essas que podem mudar a vida de outras pessoas, e que se a gente puder de alguma forma colaborar de forma positiva, servindo-as, de alguma maneira melhorando a outras pessoas ou estimulando-as a fazer o bem, a gente pode tornar, né, o mundo melhor de alguma forma, né, sendo melhor, tentando melhorar a si mesmo. Nós vamos passar para as considerações finais. Eu vou falar, depois Luiz, e o entrevistado sempre encerra com os seus sentimentos, tá? Aqui no podcast, e o que chamou sua atenção. Da minha parte, eu não consigo tirar essa palavra da minha mente. Você é sinônimo de superação. Você me lembrou uma música que diz assim: no chamado do guerreiro não há rendição. O corpo dispare, mas o espírito grita nunca. Então, assim, você Bacana. é um exemplo de superação. Quando Deus colocou a mão sobre você, ainda não era a hora, é porque realmente, para você se transformar na versão que você transforma, esses são sentimentos meus, tá? Você realmente tinha que passar por aquilo para você dizer assim: eu vi e venci, porque Deus estava comigo. Meus parabéns. Com certeza. Amém. É isso. Obrigado, Cleiton, por sua visita aqui, bater esse bate-papo conosco no nosso podcast. Como o Ricardo falou, superação, mas eu acredito que a palavra também é motivação, né? Passar por todos esses desafios que você passou, esse momento de dificuldade, dar essa volta por cima, trazer um pouco de conhecimento para a gente do mundo do varejo alimentar, do mundo farma, e disponibilizar o tempo, que é bastante corrido, sabemos no mundo das vendas, estar aqui conosco. A gente agradece bastante a sua visita e espero que venha mais vezes, né? A gente conversar mais, bater um bate-papo aí sobre Os produtos, Sim, né? aproveitando, nós agradecemos ao Cleiton Lima, que é gestor de venda da CIMED, pela lembrança. Cleiton, agora as considerações finais são suas. Bacana, né? Assim, primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Quando eu comecei falando isso, né? Quando fui sair de casa, a minha esposa perguntou bem: você vai para onde? Eu disse: eu vou para um podcast. Fazer o que no podcast? Eu disse: vou falar da minha vida profissional e pessoal. Ela disse: você tá louco? Eu disse: louco eu tava se eu não perdesse essa oportunidade, né? De conversar com vocês, de poder estar transmitindo aí minha história para pessoas que podem, de repente, estar no fundo do poço e encontrar nessas palavras uma saída, sabe? Pô, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Se ele fez uma maratona, por que eu não posso? Assim como outros amigos meus já fizeram, assim como eu vi outras pessoas falando, e eu pensei: pô, se ele conseguiu também, por que eu não posso tentar e conseguir, né? A gente fala de motivação, fala de sucesso, mas para mim, hoje, no momento, eu tenho consegui realizar todos os sonhos que um dia eu sonhei. Se perguntasse: Cleiton, você já conseguiu realizar tudo que você deseja? Consegui, com maestria. Na época, meu sonho era pequeno, era ter uma casa, uma família sólida, um carro e um emprego. Era só isso. Na época que eu tinha uma caixa de isopor, né, do meu lado. Hoje eu tenho tudo isso. E eu percebo o tanto de gente que gostaria de realizar esse sonho e ainda não pode. Então, você acaba tendo uma falsa imagem que isso é sucesso, mas ainda não é. Sucesso vai ser quando eu ver minha filha crescer, se tornar uma mulher e entender que ela está podendo viver a vida dela. Aí eu vou ter o sucesso completo. Sabe as palavras. Sabe as palavras. Nós encerramos com a frase hoje. Eu disse essa frase no primeiro podcast e vou repeti-la.
em respeito e consideração ao nosso entrevistado. E uma frase, a gente sempre encerra com uma frase, tá? Mas essa frase eu disse no primeiro podcast, eu vou repetir porque a sua mensagem tem tudo a ver com essa frase. Eu encerro com a frase de Aristóteles, que assim o disse: somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é um feito, mas sim um hábito. Podcast Escola do Varejo, o primeiro podcast de Alagoas em varejo. Até a próxima. Valeu, obrigado, Cleiton. Show de bola, cara. Tamo junto, obrigado, tudo de bom, obrigado pela oportunidade.